E fala aí pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com Shiki no Undo, episódio 24. E caras, o que aconteceu nesse episódio aqui? Mano, o autor ele simplesmente jogou um baita de um plot twist no penúltimo episódio do anime e deixou todo mundo bugadaço, ninguém entendeu nada. E assim, vamos lá. Quando teve a cena onde o Rafał aparece, né, você fala, é o quê? Como assim? Mas como que ele tá aqui? E aí, por um breve momento, você pensa, ah, isso aqui deve ser muito no passado, né? Antes do Rafał ter sido pego, né? Lá pelo Novak, pelos inquisidores e ter sido condenado. Só que aí você para um instante e pensa, pô, não é isso. Porque ele tá jovem aqui, né? Tá adulto, ele cresceu, envelheceu. Né? Então não é isso aqui. E aí você buga de novo, sem entender nada novamente. E assim, vamos lá. Tem três possibilidades aqui. Pelo menos foi o que eu consegui pensar. Né? E eu acho que é uma dessas alternativas. Só que eu vou deixar para falar um pouco mais para frente no vídeo, porque durante esse episódio tem algumas coisinhas ali que vão dando algumas pistas, né? Então eu vou falando sobre elas, e aí quando chegar o momento do Rafał, eu falo o que eu acho que aconteceu e sobre essas possibilidades, né? Comentando sobre elas. Mas lembrando, né? Eu posso estar totalmente errado sobre essa minha suposição, né? E de repente é uma outra alternativa que eu nem sequer tinha pensado, né? A gente só vai ter certeza absoluta, né, na próxima semana, né? No episódio final do anime, e aí sim que a gente vai entender o que o autor tá querendo fazer aí nesse final, né? E, já ia me esquecendo, né? Uma outra coisinha que também teve, né? Foi talvez a versão definitiva da Opening, né? Já que ela teve mais uma mudança. E eu acho que não vai ter mais uma, né? No próximo episódio. Acho que essa aqui deve ser a final mesmo. E tá linda, cara. Que Opening maravilhosa, cara. Aliás, né? Como esse anime como um todo, né? Um anime perfeito aí. Então, dito tudo isso aí, bora lá falar de tudo que rolou nesse episódio, porque a gente começa dando seguimento àquela conversa entre o padeiro e o Albert, né? E lembrando, agora eles estão na Polônia e não mais no Reino P, que era onde o anime se iniciou, né? E assim, pode ser uma pista isso aqui? Pode. Ou também pode não significar nada, né? Mas enfim, vamos seguindo aí. E lembrando que a conversa deles era sobre o seguinte, né? O padeiro ali, ele fala que juntou um bocado de dinheiro e tal, e agora ele pode pagar pelos estudos do Albert, né? Ou seja, mandar ele para a faculdade. Só que o Albert, ele recusa, né? Dizendo que conhecimento demais é perigoso e tal, que isso pode acabar se tornando um vício que vai trazer a ruína não só para ele, como também para as pessoas em volta. Só que tem um detalhe nisso aqui. Ele fala isso da boca para fora, só que ele nunca jogou fora aquele astrolabo que ele tem, né? Aquele equipamento lá que você usa para fazer medições lá das estrelas e tal, posicionamento e coisas do tipo, né? E aí o padeiro começa a falar com o Albert, né? Que, pô, você pode continuar mentindo para você mesmo, mas você sabe que no fundo não é bem assim que você pensa. E ele começa a contar uma história falando sobre Aristóteles e Sócrates, onde eles dizem sobre um tal de arete, que é basicamente como se fosse uma função que você tem na vida para desempenhar. E aí ele cita, né? Os pássaros, por exemplo, o arete deles é voar. O arete do ser humano é pensar. E no caso dele, né, ele fala que o meu é fazer pães, né? Fazer pães e servi-los. Tanto que, lembra aquela história que ele falou que ele adequava a receita e tal, né, para manter o mesmo custo ali de fabricação do pão, né, por causa das regras ali do governo local e tal, né? E então, ele mentiu sobre isso, né? Ele nunca diminuiu a qualidade dos pães que ele fazia, mesmo que ele não pudesse lucrar tanto quanto ele poderia, né? Porque ele ama fazer aquilo, né? E ele até cita, né, uma outra história dizendo que as pessoas elas são muito mais felizes quando elas fazem o que amam. Então ele pergunta, né? E você, Albert, qual é o seu arete, né? Qual é a sua função na vida? E aí ele fica meio pensativo e tal, né? Depois ele sai um pouquinho, né? Vai pro lado de fora e começa a observar os céus, né? Dá pra ver que ele gosta daquilo ali. Então ele começa a seguir as estrelas ali, né? Com o dedo, fazendo meio que uma constelação ali, vai se formando, né? Cara, cena aqui maravilhosa, tava lindíssimo, né? Toda a interpretação que eles dão para essa cena aqui, a parte estética dela, né? Só que aí de repente ele tem uma lembrança do talvez o pai dele ali morto no chão, e tal, né? E aí ele para, né? E quando ele para, você vê que o anime ele mostra como se tudo tivesse escurecido, né? Como se só restasse ele no universo inteiro, né? Como se estivesse completamente só. Daí, talvez, né? Ele tenha criado esse lance de que conhecimento pode trazer problemas,
né? Mas a gente para por aqui, né? E aí no dia seguinte, tal, né? Estão continuando ali com o trabalho deles e tal, né? Fazendo lá os pães, entregando e tal, né? E aí o padeiro, ele diz que surgiu ali um pedido de última hora e tal, e pede pro Albert fazer uma entrega, né, na igreja. Até teria um novo padre lá e tal, que tava começando, né? Aí o Albert vai lá de boa e tal, né? Chegando lá não tem ninguém, né? Tá tudo vazio ali e tal, tá, porque tá num horário assim de tarde e tal, de manhã, então não deve ter começado, vamos dizer, os expedientes dele lá, os cultos, alguma coisa assim, né? E aí ele vai andando, né, procurando esse tal padre, e aí ele vê um confessionário, né? E parece que não era muito comum esse tipo de coisa ali na época, né? Você vê que ele fica meio sem saber direito o que era aquilo, ele entende o conceito, né? Mas acho que ele nunca tinha visto. Enfim, deve estar começando a se popularizar aquele tipo de coisa, ou então era de outro país que ele trouxe para ali, né? E o padre tá dentro do lado lá do confessionário, né? E aí ele começa a falar com o Albert, né? Explicando como é que é o funcionamento daquilo e tal, né? Pô, você senta desse lado aí, né? E você começa a conversar comigo, falando, sei lá, se você cometeu algum pecado, alguma coisa assim, se você busca redenção, né? Ou se simplesmente tem alguma coisa que te preocupa muito, você é livre para falar aqui, né? Nada vai sair desse confessionário, né? Essa é a explicação. E aí você nota o seguinte, tem um take do anime, né? Que mostra o padre assim visto de cima. E se você reparar bem, esse padre aqui lembra um pouco o Badene. Falei, caramba, será que é ele? Será que isso aqui é uma pista que o anime tá dando do que é esse mistério que tá acontecendo? Pode ser, eu achei ele parecido. Pode ser que não seja, né? De repente é só o anime dando um bait na gente, né? Mas enfim. E aí o Alberto fala que, não, não precisa não, tá, não quero falar nada não, né? Só vou deixar o pão aqui e tal, e vou embora, né? Só que o padre ali tenta convencer ele do contrário, né? Não, vamos conversar aqui um pouco. Vamos fazer o seguinte, um acordo. Você fala alguma coisa que está te preocupando muito, né? E no final eu falo algo sobre mim também, né? E aí o Albert aceita, né? Ele se senta ali e começa a conversar com o padre. Eu achei genial essa solução aqui que eles encontraram, né? Justamente para introduzir um flashback, né, e um passado do Albert, né, enquanto vai falando sobre as preocupações dele, cara. E aí o Albert, né, ele fala sobre o lance da faculdade, né, que ele não queria ir e tal, né, porque as escrituras diziam que conhecimento demais é desnecessário. Então ele fala um pouquinho sobre a vida dele, né? Ele perdeu a mãe muito cedo e o pai teve que criar ele sozinho, basicamente, ele e tal, né? Eles levavam uma vida bem humilde, né? Eram fazendeiros ali e tal, né? Só que o pai dele sempre falava o seguinte, né? Ele diz que é uma frase que ele sempre lembrava, que ele guarda com ele sempre, né? Que era, pô, a nossa vida pode ser difícil, né? Mas tem muitas outras pessoas que têm vidas muito mais difíceis que a nossa, né? E ele sempre acreditava que o conhecimento, né, para todos pode levar ao mundo melhor, né? E mais igualitário para todo mundo, né? Onde todo mundo poderia viver melhor. Então a gente começa a ver ali um pouco da infância do Albert, né? Tal, ele gostava muito de ler, né? Porque o pai dele conseguiu ter acesso a muitos livros, né? Que tipo o fazendeiro lá daquela região e tal entregava muito livro para ele e tal, então ele conseguia ter isso. Porque lembrando, naquela época pessoas assim mais pobres não tinham acesso a nenhum tipo de material didático, né? Eles tinham que permanecer ignorantes, vamos dizer assim, né? Só que não foi o caso ali do pai do Albert, né? Então ele sempre gostou muito de leitura, ele adorava acompanhar os céus, né? Ele sempre ficava admirado, né, com as estrelas e tal, o movimento que elas faziam. E ele cita uma em específico, né, que é aquela estrela do norte, né, a Polaris, que está sempre naquela mesma posição. E aí ele fica todo empolgado, caramba, nossa, que estrela incrível, por que é assim, por que é desse jeito e tal. Ele tem uma curiosidade muito grande, né? Tem uma vontade de saber de tudo, né? E o pai dele fala o seguinte, né? Essa estrela ali, ela tem o propósito dela, né? Ela só fica numa direção que é para ajudar as pessoas na navegação, a se orientarem, né? E coisas do tipo. E aí ele adverte o Albert, né? Sobre o seguinte: todo conhecimento ele tem um propósito, ele tem que servir para a humanidade, né? E para ajudar as pessoas, né? Esse é o grande mantra que ele sempre falava, né? Então ele advertia o Albert, né, para ter muito cuidado com esse tipo de coisa, com conhecimento exagerado, enfim. Só que assim, não é que ele brigava com o Albert, não, ele falava de boa, né, só dando conselhos mesmo. Até que um dia o pai dele consegue um professor particular ali para ajudar mais ainda, né, o Albert. E aí quando chega esse professor, é simplesmente o Rafal, um pouco mais adulto, mais velho. Aí você fica, mano, como assim? O que está acontecendo aqui, né? Você buga completamente. Mas vamos lá, daqui a pouco eu falo sobre as minhas teorias aqui sobre esse assunto. Mas então vamos seguindo aí. E aí ele começa, né, a dar aulas ali pro Albert e tal, né?
era mais focado ali em matemática, álgebra, coisas desse tipo, né? Mas também eles tiravam meio que uma folguinha ali, né? Um tempo livre, para poder observar as estrelas, né? Já que era algo que o Albert gostava muito de fazer, né? Ele fala também sobre o amor que ele tem pelas estrelas e tal, pelo universo como um todo, né? Você vê que o passado dele também é bem parecido com o Rafal, que a gente conhecia antes, né? Que, pô, ele não tinha pais, aí foi adotado por um professor, né? Enfim, muito parecido. Então o Albert ele também começa a demonstrar o quanto que ele gosta de saber das coisas, nessa vontade que ele tem de aprender e tal, de conhecer tudo, né? Só que ele se preocupa com aquilo que o pai dele falou, né? De que, pô, qual o propósito que você tem para querer saber as coisas, né? E ele não tem nenhum, é simplesmente pura e simples vontade de querer saber, né? E aí o Rafael, entendendo isso, né, ele começa a mostrar as estrelas, né, e faz aquele sinal, né, ligando ali as constelações, igual a gente viu o Albert fazendo lá no começo, né? E ele mostra a constelação de Sagitário. E aí ele fala que os gregos antigos, né, associavam as constelações a diversos mitos e tal. Citam os sábios daquela época, né, que dedicavam a vida a buscar conhecimento, a buscar a verdade, né? E o Rafael se identifica muito com isso, né? Inclusive ele até fala, né, que ele daria a própria vida para saber mais sobre as coisas, né? É curioso ele falar isso. E aí o Rafael ele diz o seguinte pro Albert: sabe essa sua ideia de que conhecimento ele deve ser útil para as pessoas e para a sociedade como um todo? Isso é tudo besteira. Você deve fazer isso porque você quer. E quando você está buscando a verdade, o conhecimento, o mais importante é acreditar na sua intuição e na beleza desse mundo. Então eu, particularmente, nunca irei criticar essa sua curiosidade, esse seu desejo de saber. E isso daqui impacta o Albert assim de uma forma fantástica, né? Muda a vida dele, a percepção das coisas, né? Então vai seguindo aí, vão se passando os dias, né? Eles continuam tendo aulas juntos e tal, até que o Rafael ele cita um lugar onde pessoas como eles se juntam para discutir qualquer tipo de assunto, né? Sobre qualquer coisa. E o lema desse lugar é justamente a livre busca pela verdade, pelo conhecimento. E aí o Albert ele fica super empolgado, ele quer ir e tal, né? Aí o Rafael, beleza, eu te levo lá, né? Vou pedir permissão aqui pro seu pai e tal, né? De boa. E aí eles chegam nesse tal lugar. E aí quando eles entram, né, a gente vê diversas pessoas de todos os tipos diferentes e tal, né? De culturas talvez diferentes, né? De outros países, falando abertamente, né, sobre diversos assuntos, né, teorias científicas e tal, e coisas de outros tipos também, né, e todas elas ali felizes e tal, né, e aí você pensa, pô, isso aqui também, na minha opinião, é uma pista do que está acontecendo, né, porque, pô, que lugar é esse que naquela época as pessoas estariam ali tão tranquilas, né, e conversando abertamente sobre teorias aí que possam desafiar a igreja, talvez, né, aí você fica, caraca, mano, o que está acontecendo aqui, né, e aqui a gente encerra, né, o episódio. Então agora sim, vamos lá falar das minhas teorias, do que eu acho que está acontecendo aí no anime. E vamos lá, como eu disse antes, né, para mim tem três alternativas. A primeira, que para mim é a mais simples, é o seguinte: o Rafael ele simplesmente sobreviveu lá atrás, né? Aquela cena que a gente pensou que ele tinha morrido, de algum jeito ele escapou e ficou escondido esse tempo todo, né? E aí surgiu alguns anos atrás, né? Pode estar vivo ainda atualmente, né? Mas não acredito que seja isso. Pode ser? Pode. Não acho que é. Vamos lá. A segunda, né? Essa aqui é bem louca, né? Que é o seguinte. Isso aqui que a gente está vendo, né, nesses últimos três episódios, né? No 23, 24 e 25, é uma outra linha temporal, né? Em teoria se passaria no nosso mundo agora. Por isso que a gente viu no início, né, desse arco que não é mais chamado de Reino P, é sim Polônia, né? Então essa aí é uma outra alternativa. De novo, não acho que seja essa. Para mim é a terceira alternativa, que é a seguinte: na verdade, tudo que a gente viu até o fechamento do arco da Draca é um livro que está sendo escrito pelo Albert. Não sendo escrito, mas que vai ser escrito em algum momento. Por isso que a gente vê nomes que são pessoas conhecidas ali pelo Albert. Ou seja, o Albert, em teoria, é como se fosse o autor da obra, né? Então, por isso que a gente viu o Rafael, a gente viu um padre parecido com o Baden. Ele utilizou o nome dessas pessoas que ele conheceu durante a vida dele para nomear os personagens da obra que ele está escrevendo. Quer dizer, que ele vai escrever no futuro, né? Essa é a minha teoria
aí, né? Mas, assim, de novo, cara, a gente só vai ter certeza mesmo no próximo e último episódio do anime. Né? E eu já tô super ansioso, cara. Quem diria que o autor ia jogar uma dessa aí no penúltimo episódio, cara? Mas fantástico, fantástico. Mas é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Comenta aí se você tem alguma outra teoria, né? E eu vou ficando por aqui. Mais uma vez eu agradeço o seu tempo, sua paciência. Deixa o like aí se você gostou. Comenta aí também o que você achou do episódio. Gostou ou não gostou? Dê sua opinião. Compartilhe aí o vídeo com mais pessoas. Isso ajuda muito o canal. E apresenta, né, o canal para seus amigos, seus parentes, seus inimigos, para quem você quiser. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima.